Sejam bem-vindos a mais um Nortecast, o podcast mais direcional do país. E hoje estaremos falando sobre empreendedorismo, como sempre, mas queremos chamar a sua atenção para esse casal empreendedor que empreende no ramo de calçados. Você vai aprender muito sobre isso e a história deles, que é fantástica. Então, fica ligado até o final desse podcast, né, Brandão? Até o finalzinho desse podcast, comenta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like, curte aí, né? Se você não curtiu, já vai curtindo logo, né? De primeira, não é isso, Barba? Curte logo e se inscreve no canal e ativa os sininhos, não é isso, Brandão? Isso aqui do aí. meu lado, nosso parceiro Brandão, Celso Brandão. Pô, sinto falta de você. Sentiu falta? Sentiu. Mas eu tô de volta. De volta, lembrando que esse podcast será mais um daqueles que vai fomentar na sua vida o desejo de ser também independente e tirar do papel aquilo que você tem em planos e em mente há muito tempo guardado aí numa gaveta. É hora de tirar esse plano da gaveta e fazer ele acontecer. Verdade. A gente tem pessoas que já assistiram o podcast, já tem vários, vamos dizer, relatos, né, de pessoas que saíram do zero, estavam lá com a ideia encaixotada há muito tempo, né, Brandão? E Verdade. assistindo o Nortecast, se identificaram com a história e aí foram para cima. Hoje estão empreendendo, tiraram lá o seu projeto do só do papel. Tem uns que nem no papel tava só na mente, tava só no sonho. Então, com a história desse casal, eu tenho certeza que você vai tirar o seu projeto do papel, certo? Seja bem-vindo, Adeval, seja bem-vindo, Ana Maria. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa, no Nortecast. Pode se apresentar para o povo aí que está nos assistindo agora. Bem, a alegria é toda nossa. Da minha parte, com certeza, da Ana Maria. A gente tem a maior alegria de estar com você, Guilherme, com o Celso e com o Barba. E a gente está aqui justamente para mostrar que a Ana Maria Calçados existe há 35 anos. Nós temos de casados 28. Isso faz toda a diferença. E já tem um tempo bom aí. De conhecimento, 32. De conhecimento já 32, casado 28. Já tem os filhos, que tá um aí com 26 e outro com 24, a mais nova com 22, já estão se imbuindo e trabalhando dentro da loja. E Ana Maria, diga alguma coisa aí. Eu sou Ana Maria, né, a fundadora da Ana Maria Calçados. É uma alegria estar aqui com vocês, né? E estamos aqui para contar um pouco da nossa história, como a gente começou, né? E como a gente está hoje, né, nesse mercado, né, que é uns engolindo os outros. Mas a gente está aí firme e forte, né? Eu quero abrir um parêntese, porque assim, empreendedor, ele é alguém que é muito massacrado, vamos dizer assim, alguém muito pisado, que é muito desafiador para empreender, né? Além de todos os tributos que a gente paga, né? O trabalho em ter uma concorrência forte do lado, né? Tem muitas coisas que a gente enfrenta esse desafio, não é fácil. E aí a gente traz essa ideia para esse Nortecast de fortalecer o empreendedor, porque a gente é um pouco esquecido, o empreendedor é um pouco esquecido, né? E é ele quem sustenta o país, é o empreendedor quem dá oportunidade para pessoas jovens trabalhar, se descobrir como talvez um vendedor, talvez como um gerente ou um gestor até mesmo de uma nova empresa, e a gente dá essa oportunidade. Então vocês, há 35 anos estão aí, né, Brandão? Que não foi ontem que começou a Ana Maria. Quem vê a história, quem vê a Ana Maria Calçada, a Deval ali, com a estrutura que vocês têm hoje, não sabe o que vocês passaram, os percalços que passaram. E é isso que a gente vai trazer aqui para a nossa bancada hoje, né, Brandão? E a pergunta inicial é exatamente essa. Como é que tudo começou? Boa. Vai, Ana Maria.
Olha, o que eu tenho a dizer assim é que eu sempre tive o tine de empreendedora, né? Não sabia que era, mas eu acho que era um começo, né? Porque eu, desde os meus 7 anos de idade, que eu comecei a ser vendedora, né? Uma vendedora de DIN, né? Comecei a vender na escola, né? E a minha satisfação era vender. Quando acabava com a caixinha, vendia tudo, eu corria em casa para repor de novo, né? E depois eu fui ser vendedora do meu irmão, né? Que ele começou a colocar, nessa época, tinha muita banca na feira, e ele foi empreender, que era... Tipo um bazar, no estilo bazar, né? de miudeza, né? De miudeza, né? Começou de pouquinho, né? Mas eu comecei junto com ele, né? Dindim é Dudu, né? Dudu, Sacolé, aquele negócio. Eu vendia para minha irmã, depois fui vender para meu irmão. Seu irmão. Fui vender produtos de Higiene miudeza, pessoal, limpeza. desodorante, perfume, faca, era uma miudeza em geral. Bacia, balde. Era o que tinha muito naquela época. Era na feira, né? E ele era muito exigente, né? E eu gostava de estar junto com ele, né? E a gente se levantava de 4 horas da manhã para montar a banca, né? Na feira. E a gente tinha uma cadernetinha para anotar as vendas, né? E quando era no final do dia, que a gente ia contabilizar, eu era a melhor vendedora, né? Olha aí. E eu era a alegria, a satisfação de vender, né? Quanto mais eu vendia, mais eu achava bom. E tanto que o cliente chegava na banca para comprar um sabonete e às vezes saía com uma feira que eu saía oferecendo tudo que tinha dentro da banca. E eles iam se lembrando que estava faltando em casa, né? Chegou para comprar um sabonete, mas saía com a feira. Porque eu era, Vendedora, né? Nessa época tinha aquelas... o governo pagava as... Como era que se dizia que tinha as... Era emergência. Emergência, né? E nessa Pessoal, época de emergência a gente vendia bastante, muito, muito mesmo. Era o tempo né? que o pessoal tinha uma capitalizava muito pouco. Como hoje o Bolsa Família pronto. para aquela pessoa de baixa renda que espera aquele dia para receber. É pouco, mas ele vai ter um dinheiro certo para receber. Então a época que ela está dizendo aqui era aquela época que não era um Bolsa Família, mas tinha uma tal de emergência, cadastravam, o governo fazia um cadastro. Aí nessa época ele já tinha loja, né? E eu tomava conta da loja do meu irmão, aí tinha 2 lojas, uma na minha casa da minha mãe e outra fora. E quando não tinha um produto, eu saía as carreiras de uma loja para outra e a gente fazia um bom movimento, né? Aí ele foi embora, né? E depois eu voltei a vender picolé, né? Porque aí a gente precisava de sobreviver e eu comecei a vender picolé. Minha irmã casou com um menino da Quixaba e ele tem uma sorveteria e fornecia os picolé. Aí a casa do meu pai era no centro, né? Aí eu botava a máquina de picolé, né? E eu vendia bastante, vendia nas vaquejadas também, levava as máquinas de picolé para as vaquejadas. E nisso foi passando o tempo, nisso surgiu uma oportunidade de eu arrumar um emprego na prefeitura, né? E arrumei, só que era por a Fundação Educar, o Mobral, que dizia antigamente. E eu vendia os picolé e trabalhava na prefeitura. Na prefeitura só é o meu período, né? E deixava não deixou o picolé? Não, deixei meu sobrinho lá e o dinheiro da prefeitura só vinha de 6 em 6 meses. Aí eu não era gastadeira nessa época, aí ficava juntando dinheiro. Aí lá em casa, meu pai não tinha uma condição muito elevada, né? E lá em casa só tinha um radinho. E eu gostava muito de escutar música. E eu brigava muito com minha irmã, porque ela levava o rádio para a cozinha e eu levava o rádio lá para dentro de casa. Aí eu dizia, eu ainda vou comprar um som para mim. Aí o dinheiro que eu juntei, eu fui para Caruaru para comprar um som.
Microsystem. Isso Foi atrás de isso comprar. foi... Saiu endinheirada para conjunto 6 meses de salário para ir comprar um Foi. Microsystem em Caruaru. Não, foi mais de 6 meses, mano. Mais de 6 meses. Foi mais de 6 meses. Caramba. Aí porque só vinha de 6 meses. No caso, eu juntava o dinheiro dos picolé, servia para minha mãe e para eu comprar as coisinhas para mim. E o da prefeitura era para eu guardar. Aí eu fui comprar o som em Caruaru. Aí isso foi em setembro de 1987. Aí eu fui para Caruaru, né? Fui lá para casa dos amigos do meu irmão, desse que eu vendia para ele, né? Aí eu fui na loja olhar os microsystems, o dinheiro dava para comprar. Mas eu disse, não, hoje eu não vou comprar hoje não, vou deixar para comprar amanhã. Nisso eu fui na feira do artesanato para comprar um presente para minha amiga, que ela morreu até de Covid. Minha amiga que trabalhava comigo na prefeitura. Ela completava ano em setembro. Aí eu peguei e comprei a sandália dela. Aí depois eu pensei, eu não vou comprar só não. Eu vou comprar esse chinelo para eu vender. Oxente, foi aí que surgiu a ideia. Foi. A Ana Maria Calçados surgiu daí. Aí eu peguei e não comprei nem o dinheiro todo. Na época eu tinha 4 contos e 500. Eu comprei 3 contos e 500, mais ou menos, ainda fiquei com 1 conto. Aí eles botavam nos pacotes, sabe? Embalava nos pacotes. E eita, mas eu já pensando a quem eu ia vender. Aquela satisfação, aquela alegria. O início foi já, a arquitetura aqui ofereceu. Aí vim embora, cheguei em em Afogados. Meu irmão foi buscar a gente em Afogados, nesse ônibus de noite. Aí quando eu cheguei em casa, eram as 11 horas da noite. Aí espalhei no chão, assim, sandália. Tinha quantos anos aí nessa época? Nessa época, acho que eu tinha uns 22. 77, 22. Uns 22. E já conhecia a Deval? Não. Eu conheci em 89. Aí Aí eu 2 anos depois. espalhei as sandálias no chão. Aí eu disse, eita, mãe, aquela alegria. Mãe, olha que eu trouxe para vender. Ela fez, minha filha, isso vende? Eu disse, vende, mãe. Aí eu mal dormi de noite. No outro dia, botei nessas bolsinhas de supermercado e prefeitura. Eu vendi quase tudo. Eita. Foi. Saí de sala em sala vendendo. E quando não tinha o número era anotando para trazer com 15 dias quando eu fosse. Aí nisso, eu e vendendo fiado, né? Nessa época a gente chamava fiado. Aí vendia mais fiado do que a dinheiro. Aí minha irmã, eu ajudava ela a secar cabelo no sábado, né? Aí também só aprendi hoje o meu cabelo 32 anos. Não pago mais a eu quem corta o cabelo dela, aprendi com ela. Cortar cabelo. Em 89 eu não paguei mais. Aprendi olhando. Olha aí. Ela corta. No sábado eu ajudava ela secava, ela cortava e eu secava. E eu botava uma banquinha na frente de casa com os calçados. Que era lá, eu sento, aí dia de feira, aí quando o pessoal chegava, eu corria, soltava os cabelos e ia atender. Aí, nisso, eu não tinha o dinheiro para comprar a mercadoria com 15 dias. Porque ela vendeu fiado. Porque eu vendi fiado, né? 90% do cupo eu vendeu fiado. Aí eu pegava dinheiro emprestado com minha irmã. Quando eu não pegava com ela, eu pegava com meu pai. Aí eu viajava, de 15 dias eu estava em Caruaru. Isso aconteceu outubro, né, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí eu queria mudar a cara do artesanato, né? Porque eu estava vendendo muito artesanato, vendia também porta-ferro, que eu saía no artesanato procurando o que eu podia vender. Filha de Caruaru tem de um tudo, né? Aí porta-ferro, porta-guardanapo, eu saía e eu trabalhava na prefeitura até meio-dia, e até 1h da tarde, e à tarde eu saía nas portas dos conhecidos para vender, sabe? Aí, quando também eu era supervisora, quando eu ia para Ibitiranga, quando eu ia para Itã, para o sítio, Novo Pernambuco, aí eu levava a minha sacolinha. Aproveitava a oportunidade. Eu conhecia as professoras, né, tudo, e levava a sacolinha. Aí eu pensei assim, eu quero mudar, né?
Aí eu digo, aonde eu vou comprar para mudar? Aí não conhecia, né? Porque hoje você acessa a internet, você tem a fábrica nas suas mãos, É verdade. né? Hoje a facilidade é maior, né? Aí eu ia para as bancas de feira comprar. Não sabia que em Caruaru tinha uma rua que vende sapato em grosso, né? Que já indiquei muita gente que queria comprar a mim, eu já indiquei para ir para essa rua comprar, para iniciar. Né? Rua do Como eu sapateiro iniciei. e a paralela ela trabalha só com Que sapato legal, de Uma caroço. das coisas, parabéns, Ana. Uma das coisas muito que a gente vê é exatamente isso. Quando eu ajudo alguém a crescer, mesmo que seja para ser um concorrente meu, a gente Com maior vai à alegria. frente tranquilamente, Com maior porque alegria, não tem sem sido egoísta, não tem um Não. sentimento egoísta. E esse é o fato agora que ela deixou de fazer uma venda para indicar onde o sujeito ia comprar mais barato e conta para poder, inclusive, concorrer com você. Sim. Já dei muito, muito mesmo. Porque tem gente que diz, não, os preços de vocês são bons, dá pra gente comprar. Eu digo, não tem condições de você concorrer com meus preços. O que eu posso dar de desconto a você é muito pouco para você concorrer. Então, eu vou lhe dar os telefones lá onde eu compro, e a rua, e você pode começar de lá. Né? Legal, muito legal isso. Aí, pronto, eu não sabia que existia essa rua. Aí comprei na Muniz, em Caruaru, promoção, né? Eu ia para lá. E às vezes eu ia para o estoque da Muniz para eles para comprar, sabe? E depois meu primo disse, Ana Maria, tem uma rua lá em Caruaru que só vende sapato em grosso. Aí eu descobri, fui para lá. Aí primeiro eu cheguei, olhei, aí fui de loja em loja, olhando o que eu queria, né? Fui até o fim. E comparando os preços. E comparando os preços. Depois voltei comprando meia dúzia de um, meia dúzia do outro, e saí comprando o que eu queria na minha necessidade. Porque ela ainda hoje tem essa qualidade. Se você disser que essa caneca custa R$10,90, daqui a 6 meses você disser disse que era 11, ali, não, você me disse que é R$10,90. É fotográfica. Ela esquece de muitas outras coisas, mas um preço que alguém diga para Ana Maria é fotográfico. Eu não, eu tenho que ter todo o pedido que eu faço, tem que ser anotado, que é para poder eu ver o que eu esqueço. Mas ela, não, você me disse que era tal preço. Se alguém disser que era tanto, daqui a 6 meses não mudou, não. Continua aquele preço. Na cabeça dela tá fixado lá aquele valor. Aí pronto, aí eu peguei a casa de meus pais, tem 2 pontos comerciais, que era peça de bicicleta e salão de beleza, que é onde eu ajudava minha irmã. Aí a peça de bicicleta do meu irmão era assim, um L, e tinha um balcão. Aí nisso, quando eu comprei as coisas em Caruaru, aí meu pai aproveitou a parede desse lado. Aí ele mesmo fez. Meu pai, ele se virava nos 30, ele mexia com um bocado de coisa. Era tudo, eletricista, pedreiro. Era, tudo. Aí ele fez as prateleiras de madeira e colocou 3 prateleirinhas de madeira. E fez um mostruário para mim, com os furinhos. Eu disse que eu vim em Caruaru e disse a ele como era, ele fez. Sabe? Tinha os furinhos que botava o prego e botava o calçado lá Fazer a exposição. para fazer a exposição, né? Aí, nisso, eu fui crescendo. Quando fui crescendo, aí, quando foi mais ou menos em junho, aí eu fui em Caruaru e comprei prateleira de ferro. Ô, Ana Maria, mas passou quanto tempo aí vendendo ambulante, assim, de porta em porta? Até chegar aí. Não, isso aí era junho, isso era de setembro, né? Foi de setembro. A 11 meses, mais ou menos, do porta 11 meses, de porta a porta. Aí eu comprei as prateleiras de ferro, aí coloquei 3 lá pro estoque e coloquei 6 para o mostruário, né? Aí arrumei bem bonitinho, bem arrumadinho. Aí choveu de gente. Só tinha eu na loja, lá em Carnaíba, tinha banca de feira, né? Mas de lojinha, a primeira fui eu. Aí, uma pergunta só. As vendas fiadas que você fez no início, recebeu?
Recebia. Hoje está mais fácil de perder. Hoje é mais. Botou na cultura das pessoas que você pode comprar e na hora de pagar não tem mais muita responsabilidade. Não tem muita gente que está incutido na cabeça que comprar fiado hoje ele não tem muita responsabilidade de pagar. Naquele período era melhor. Era um povo mais correto. Mais correto, sim. De vergonha. Tem mais vergonha. A vergonha é uma coisa que o povo vem perdendo aos poucos. Eu achava que acabava nascendo ela. Que eu devia nascer com vergonha, não sei. Na minha cabeça, eu acho que eu ia nascer com vergonha. É isso mesmo. Mas eu acho que hoje em dia tá nascendo o cabo já descarado. Quando você falando andando todo descarado, o cabo já nasce descarado, sem vergonha. Ai, não nisso, todos, claro, mas a maioria. Nisso eu comprava um senhor que hoje eu tenho muita consideração por ele. Muita mesmo. Que eu comprava ele tinha uma fábrica lá de sapato de homem, de menino e de homem. É bom citar que era Sulflex, Sulflex calçados. Tinha semanas que eu vendia, ou era dia de sábado, que eu vendia 2 ou 3 dúzias de sapatos só dele. De criança, de mulher e de homem, sabe? E eu comprava muito a ele. Calçados. E ele vendia em grosso, que ele comprava em São Paulo. Aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir para São Paulo. Isso já era 88. Para comprar mercadoria melhor. Lá em São Paulo. Isso já foi em 89, né? Sim, mas peraí. Só uma pausa. E a empresa do Didim lá? Não, fechou? Acabou. Fechou. O sapato foi deslanchando. Eu entreguei. Teve que fechar. Fechei. E os clientes? Os clientes ficaram tristes. Porque Mas acabou. Não dava mais certo, porque o sapato estava tomando conta, né? O sapato tomou de conta. Tanto que eu fui tomando de conta do espaço do meu irmão. Eu fui botando sapato em cima das peças de bicicleta, das coisas dele. E meus clientes estavam tomando conta dele. Né? E a casa de papai é de uma rua para outra. E lá também tem ponto comercial. E a casa do meu irmão era lá. E ao lado tinha que era uma garagem. Aí eu tinha muita vontade que ele fosse para lá e eu ficasse cá só. Aí conseguimos, né? Ele foi para lá, eu arrumei um ponto para ele lá e eu fiquei do lado de cá, né? Aí foi onde eu fui para São Paulo, né? Esse homem que eu comprava sapatinho grosso para ele, eu cheguei para ele, Manuel, eu tenho muita vontade de ir para São Paulo. Já havia nessa época feira de calçados. Só que eu nunca tive... já não é Anhembi. Só que eu nunca tive a oportunidade de ir para lá. Eu ia para o Brás. Aí ele disse assim, olha, Ana Maria, eu vou em janeiro e a gente se encontra lá. E eu lhe apresento nas lojas que eu compro. O que ele fez comigo, eu fiz com muitas pessoas que veio querer comprar a mim e eu indicar lá em Caruaru. Que bom. Então, eu fui para lá, para a casa dos meus parentes, né, que eu fiquei na casa da minha tia, porque minha irmã tinha os filhos pequenos, não podia sair comigo. Aí minha tia, que é a irmã do meu pai, saiu comigo, que eu não conhecia nada em São Paulo. Aí eu fui, aí ele me deu o telefone dele, eu liguei para ele, a gente se encontrou lá, ele me apresentou nas empresas, lá é um bairro que tem uma rua grande que só vende sapato em grosso. Então, em Caruaru vendia, mas lá vendia coisas mais... O leque era maior. E a qualidade dos produtos era melhor, né? Aí e tanto que em Caruaru eu descobri biboca de fabriqueta. Eu entrava em cada biboca de fabriqueta, umas biboca para ela é uma rua estreita, umas ruas estreitinhas, sabe? Para comprar mais barato, para comprar nos fabricantes, sabe? Comprei muito também nos fabricantes, nas ruinhas estreitas, né? Que você entrava assim, não tinha um pé de pessoa. E por esse tempo aí, vamos entrar na minha vida agora, porque por esse tempo aí, mais ou menos de 89, em outubro de 89, quer dizer, com 2 anos que ela estava com a loja andando, ela estava ainda fazendo essa reforma para mudar o irmão dela para lá, eu, através de um amigo em comum que trabalha no Banco do Brasil, e eu vim trabalhar na CELP em janeiro de 89 aqui em Afogados, e esse camarada, eu fui dividir uma república com ele. E ele dizia assim, vamos para a festa de Carnaíba que a festa é boa. E eu nunca ia. Eu sempre voltava no final de semana para Serra Atrás, eu tinha minha família lá e tal. Mas em outubro, dia 30 de outubro de 89, eu fui para uma festa de Carnaíba e conheci a Ana Maria por lá.
E desse conhecimento a coisa foi andando. A partir de junho de 90, eu passei a andar já na casa dela. Ela firmou o namoro. E ela já tinha feito essa reforma que ela contou aí, levado o irmão dela para trás, estava com a loja lá. E eu todo final de semana eu ia para dentro da loja. Então eu gostava muito de receber o dinheiro, contar. Eu ficava no caixa. Toda a vida eu tive muito Eu, como namorada, ela entregava o caixa a mim, ela ia atender, porque ela tinha essa maestria de atender. Tinha o sobrinho dela que já ajudava, aquele que começou com ela, vendendo os dindim, trabalhava também, porque ele ficava no dia de semana lá com ela, mas o dia de sábado eu ia pro caixa. E algumas pessoas diziam, mas como é que o cara pega o namorado e já bota direto pro caixa? Mas são coisas que tem que acontecer, são coisas da vida. Aí eu fui para ele me apresentou nas empresas lá e eu comecei a comprar, né? Só que eu não conhecia transportadora. Aí foi o que eu fiz. Levei a mercadoria para casa de um primo meu, deixei lá, botei numa caixa, em umas 2 caixas grandes, desmontei o produto e coloquei dentro de umas bolsinhas de plástico, os sapatos, as caixas desmontadas e trouxe no ônibus. Né? E fui ver com uma pessoa de Carnaíba que fazia de caminhão, ia para São Paulo para trazer carga de caminhão, para trazer minhas coisas. Isso foi em janeiro. Quando foi em março, foi que minha mercadoria foi chegar. Nossa. Naquela época, foi na época do plano Collor, né? Collor confiscou meu dinheiro todinho que eu tinha no banco. Nossa. Na época eu tinha dinheiro de comprar um Fusca, que naquela época Fusca era famoso, né? E eu disse, eu não quero comprar Fusca não, eu vou para São Paulo fazer compra. Tem um amigo de Brandão. Que diz que Fusca não é negócio não. Mas Fusca naquela época era famoso. Era, o carro era. Aí o carro do ano, o carro momento, né? Aí só tinha Fusca e Rural. Aí Collor confiscou meu dinheiro todo. Vixe. Foi. Aí meu irmão também veio de São Paulo, trabalhou 18 anos nos Correios, veio para lá, vendeu o patrimônio que tinha em São Paulo, veio, colocou uma loja em Serra Talhada, já vendia sapato, aí ele pegou e eu incentivei ele a entrar no ramo de sapato. Aí eu saí abrindo um leque para ele, onde eu comprava, né? Tudo. Aí pronto, aí a gente viajava junto, né? Depois que Collor ficou dando de migalha, né? E quando foi em março que veio minha mercadoria, deu para eu tomar um fôlegozinho, né? Aí pronto, aí eu ia de 15 dias para Caruaru, né? E dava umas 4, 5 viagens no ano para São Paulo. Você vê como é a falta de conhecimento. E algumas vezes, já um pouquinho mais à frente, aí 6 meses, um ano depois, ela conseguiu conheceu um caminhoneiro de Arco Verde. Foi. E chegou algumas vezes, ela ia com esse irmão, comprava os produtos, botava em cima da carga, o caminhoneiro fazia a carga, botava acima da carga, vinha como o eixo da carga, e elas vinham. Eu vim no caminhão junto. A mulher do caminhão junto com ele. Vim muito de caminhão, 4, 5 viagens. A primeira viagem que eu fui, eu vim de caminhão. A segunda, né? A primeira eu vim de ônibus. E a segunda eu vim com meu irmão. Ele vinha trazendo uma mercadoria aqui para o pai de Avistão. Uma carrada de óleo. E a mercadoria da gente vinha em cima. Moça grossa. Aí a gente saiu na terça-feira, chegou aqui no sábado. Nesse dia. Sabe que eu vinha doente, com a febre, dor de cabeça. Mas chegamos em paz, graças a Deus. Nesse período ela levava com muita paciência. Ficava esperando, ela ia passar 15 dias em São Paulo. Depois, mais na frente, fez o seguinte. Ela fazia o seguinte, ela saía daqui numa sexta, mas era aquela peregrinação. Ela pegava um ônibus que passa de São Geraldo, não lembro qual era o outro, de Carnaíba para Serra Talhada, de Serra Talhada pegava o ônibus para ir para São Paulo, isso numa sexta, mas ia lá no domingo, ela chegava, comprava segunda e terça, na quarta carregava esse caminhão e lá pelo sábado, domingo estava chegando de volta. Só que quando chegava a gente tinha que, porque mesmo assim ela continuou para trazer menos volume, desmontando os sapatos. Não, amor, quando eu vinha de caminhão não desmontando, eu vim de uma vez de ônibus, porque meu irmão foi para São Paulo e não me avisou que ia. Aí eu precisava viajar, porque era época de festa de junho, e eu precisava abastecer minha loja. Aí eu fui sozinha. Aí eu peguei e vim de ônibus. Eu comprei 3 caixas, foi 4 caixas de fogão. Aí desmontei
a mercadoria todinha, botei dentro de umas bolsinhas e botei dentro das caixas de fogão. Fretei 2 peruas para trazer minha mercadoria. Para levar para o Glicério. Para levar para a rodoviária. Aí vim e, graças a Deus, cheguei em paz. Outra, por esse período também, ela começou a ir a Fortaleza. Descobriu que Fortaleza também tinha umas fábricas boas. E ela fazia essa mesma pregnação. Pegava um ano para Serra para Salgueiro. Salgueiro pegava uma em si em Fortaleza. Uma pessoa conhecida. Fortaleza tinha um chamado... Como era um despachante? Como era a palavra? O camarada tinha uma palavra. Um camarada representante. Por aí. Ele recebia ela na casa dele. Levava ela nas lojas. E ele ganhava uma comissão para isso. Porque ela soube que ela comprava, ganhava umas comissões. Então, acho que até hoje tem isso lá. Tem, existia isso aí. E na volta, como é que ela ia? Ia pro Salgueiro e voltava pro Patos. Na volta, pegava um de Fortaleza até Patos, outro de Patos para São José, outro de São José para pegar a Progresso para chegar em Carnaíba, e ainda tinha os sapatos para montar, que de lá de Fortaleza toda vez trazia de montado. Mas eu tô cansado já aqui. Eu também, eu trabalhei. Eu cansei. A conversa é longa, mas chega lá. Não, cansado só de ver o trajeto dela aí, para lá, para cá. Era determinada mesmo. E eu tenho algo para acrescentar aqui, que a gente era namorado só, e eu saí de férias. Eu acho que a gente começou a namorar ali, foi com o YouTube, né? Em março eu tirei férias, março de 91. E aí eu já contava essa história de Caruaru, porque pra Caruaru também ela saía de 3h30 da manhã e chegava de 9 da noite. Em cima de uma D20, com aquela D20 de uma cabine só, com mais ou menos 8, 10 pessoas em cima, e ainda trazia toda a mercadoria dela e dos outros que compravam. Pensa, só tinha um local de botar. E ainda levei uma virada. Também vinha dormindo em cima. Vez, mas aí, ó, eu vou fazer um adendo aqui. Quase acorda no céu. Quase acorda no céu. Foi. Hoje a gente tem uma facilidade grande, porque assim, você pode comprar através do WhatsApp, mercadoria e a transportadora te entrega direto na porta. Vender também, que tem uma lista de contato ali, ou até nas redes sociais consegue vender. Sim. E o povo ainda acha difícil. Pois é. Essa agora foi boa. E ainda acha difícil. Acho difícil, mas imagina você montar em cima do caminhão e trazer a mercadoria de São Paulo. Passar 4 dias nesse caminhão, viajando dia e noite, tá entendendo? Aí, o adendo que eu quero fazer é o seguinte. Então, março, eu tirei meu período de férias. Eu tirei férias em março e nós fui pra Caruaru com ela. Pegamos aquele carro lá, já cheguei lá meio doído, rapaz. Uma viagem danada, ficava em cima do carro batendo. Quando chegar lá, chegava meio doído. Mas, você olhou pra Ana Maria assim, como é que ela consegue? Como é que consegue fazer isso, né? Aí nós vamos pra feirinha, chega lá, ela escolhe, quero esse, agora coisa rápida. Aí o cara já embalava, que já era tudo na rapidez. Porque chegava lá, 8h30 para 9 horas, 1 hora da tarde ia embora. Não era 3 horas e pouquinho lá. Não tinha tempo não. Isso aí tinha que ser rápido. Pra dar tempo de pegar o mesmo carro de volta, né? Porque tinha que voltar no mesmo carro. E ela, quando o camarada preparou ali, que fez um pacote, que amarrou com um barbante, não era uma caixa, mas digamos que ele botou 16 caixas, 18 caixas de sapato separado, e amarrou com um barbante por cima assim, fazia aquelas pilhas. Ela pegou o negócio, jogou na cabeça, bora, amor! E tacou no meio do povo. Olha, dá licença. Aí eu me decidi, eu digo, acho que essa daí é que eu vou casar mesmo, porque na minha opinião, meu pensamento, ela dizer, leva aí, né? Acho que hoje, na grande maioria, tu leva que tu é homem, ou pagar alguém para levar, né? Procura alguém que depois leve isso aqui. Não, ela pegou, jogou na cabeça e puxou na frente e me chamou. Acostumada já? Já tava no costume, não era o pique dela fazer aquilo. No meio do povão, empurrando lá e com aquelas caixas na cabeça. Aí eu digo, acho que essa é a mulher de casar. Então o casamento eu decidi ali. Antes era namoro, o casamento eu decidi naquele dia. Eu conto isso muito, a gente conversa, roda de amigos em qualquer lugar. Eu conto isso aí porque foi a hora de decidir, porque a mulher decidiu daquela criatura que queria fazer. E até hoje ela continua. Quando ela quer fazer uma coisa, ela faz. Seguro não. Não, pode ir dar conta. Mas qual foi o momento em que vocês pensaram em trazer a loja para Afogados da Engazeira? Olha, essa vida da gente foi até 95, né? Em 94 a gente se casou, até 95. Aí, nisso, os clientes na televisão só apareciam Dakota e Azalea. O pessoal procurava muito na loja. E eu, em São Paulo, achava a Azalea. Mas Dakota não, era difícil. Né? Nisso, um representante passou na minha loja, vendendo os sapatos de homem, e eu conversando com ele. Aí ele disse, vou arrumar o número do representante da Dakota para você. Aí arrumou, eu liguei. Esse cara nunca passou na minha loja. E eu sou insistente. Eu insisti muito. Aí insisti bastante. Aí eu digo, eu vou no Recife. Aí fui. Cheguei lá, aí a moça disse, não, o vendedor tem que ir na sua loja para poder a gente fazer a ficha. Fazer o cadastro.
Aí eu vim com a cara batendo. Fui de novo, foi, amor? Aí, quando eu fui lá de novo, ele estava lá, o vendedor. Aí, tinha umas caixas da Dakota assim, eu disse, me venda pelo menos essas caixas que tem aí. Aí ele disse assim, a Dakota está dispensando cliente. Eu digo, tá certo. Aí fui para São Paulo, comprar para a festa de junho. Cheguei em São Paulo, aí descobri uma loja que vende Dakota. Aí nessa época eu comprei umas 4 ou 5 caixas de sapato Dakota. Aí, nisso a gente foi para o Recife, conseguimos abrir na Azaleia. 30 dias foi que disseram que o cadastro da gente foi aprovado. Ixi. Quando foi com 30 dias, quando disseram que foi aprovado, eu e a Deval pegamos o carro direto. Tanto que eu comprei até umas coisas que a pessoa quando está com a sede, né? Aí comprei umas coisas até que não foi muito boa de venda. Mas... Quando eu estava comprando na Dakota e pagando certinho, porque a gente faz assim. Toda vida que a gente comprou mercadoria, a gente escolhe um dia na semana para pagar. Os 8 dias da semana para não estar perdendo tempo em banco. Né? Aí, que a gente levou as duplicatas para Dakota, né? Aí abriram a ficha da gente. Isso em 95. Nisso, a gente começou a comprar. O vendedor nunca teve na minha loja. Eu ia comprar lá direto. Nossa. Eu ia para o Recife. Né? Tanto que a gente comprou um apartamento no Recife, porque a gente andava muito para o Recife. Né? Mas a pergunta de Celso, vou contar também, para a gente ir incessando por aqui. Por volta, justamente por esse período de 95, 96, quando a loja já estava vendendo produtos mais de marca, eu fui a uma reunião na CELP. E foi um carro daqui levando um funcionário da CELP, passaram em Carnaíba e me pegaram para a gente ir para a reunião. Na volta, uma Iraídes Espíndola, que era de Tabira, colega, trabalhava na CELP, e dentro do carro viu uma sandália na prateleira que ela disse, já tinha uma vitrinezinha na loja pequena. E no outro dia de manhã, quando cheguei, ela disse, eu vi uma sandália cinza. A Deval, será que tem num 35? Eu disse, eu vou olhar hoje à noite. Então, dia seguinte, eu acho que quando eu voltei da CELP, à noite, fui lá na loja com ela, tinha 35, botei numa caixinha, botei no guidão da moto. Nessa época eu vinha de moto. Todos os dias vinha e voltava. Então, quando cheguei na CELP, era quase 8 horas, que o ponto batia até 8 horas. Então, eu só entrei rapidinho, a Iraíde estava colocando o crachá, no birô tinha batido o ponto dela, estava colocando o crachá, aquele costume de pegar da bolsa que está aqui. Eu cheguei e disse, ó, Iraíde, a sandália, e passei para ir bater o meu ponto. Quando eu voltei ali 2 minutos, 3 minutos depois, ela já estava com a sandália no pé, mostrando assim, e 2 moças de lá dizendo, quem vende? Aí eu disse, é ele. Aí foi a vinda para Afogado da Engazeira. Esse foi o start, o primeiro par de sapato que ela já tinha clientes. A exemplo, Afogado, já tinha gente que ia para Afogado, e Afogado a gente comprar lá. A exemplo aqui, a gente, para dizer, existem muitas pessoas que foram comprar, mas entre eles está Patriota, que no dia que foi fazer a inauguração do nosso prédio, ele lembrou que ia a Carnaíba comprar sapato. Era um Patriota sair com Madalena daqui e comprar sapato da gente, comprava lá, tá entendendo? Então, entre outras pessoas. Nildo de Igreja, uma mulher muito conhecida aqui da igrejinha, a menina da costura, como é que era? Graças Costureira, iam, uma vez por mês, esse pessoal ia lá em Carnaíba comprar a loja de sapato da gente. Mas a venda em Afogados começou por aí, por essa moça, essa entrega do sapato que eu trouxe para Iraídes. Então, apareceu as pessoas pedindo, e aparecia as que, quando eu estava viajando, ia na CELP, dizia, aquele rapaz vende sapato, diga ele, vai lá em casa, deixava o endereço, chegava 3, 4 endereços para mim ir em algum ponto de Afogados mostrar um sapato. E eu passei aí mais uns 3, 4 meses, já fazendo comprei um carro, fazendo isso eu passei 5 anos. Foi de 94 anos, de 96 a 2000, 4 anos. Foi. Mas aí a coisa foi progredindo. Como ela começou de pouquinho, mas começou a ter pedido maior, eu mandei fazer as caixas tipo vendedor, descobri em Recife como é que fazia aquelas caixas para armazenar os sapatos, e eu trazia um pé de cada, um mostruário mesmo dele. E quando ia na casa de alguém, eu botava no chão, espalhava, a pessoa escolhia, traga esse. Só que a pessoa pedia 35, eu trazia o 35, amanhã experimentava, não deu não, ficou apertado. Aí amanhã, nos dias seguintes, eu trazia o 36. Assim a gente se acordava de 6 horas da manhã, ele ia para a loja, né? Ia pegar os pedidos e eu ficava ajeitando a comida dele e tudo. E assim andou, foram 4 anos. Aí pronto, aí com esse negócio da Dakota das Aleares, abriu o leque para a gente comprar outras fábricas. E melhorou, foi melhorando de um jeito que abrindo, a gente inaugurou aqui na Manuel Boba, vizinho próximo de onde a gente está, em 26 de setembro de 2000, e eu tinha 976 clientes em Afogados cadastrados numa agenda.
Eu já tinha, não estava todos ativos, mas eu já tinha vendido 976 pessoas em Afogados da Engazeira. E entregou um E convite a gente foi entregar o convite a cada um, não teve carro de som, não teve abertura da loja, foi só. Eu levei os convites naquelas pessoas que eram clientes. Para quando inaugurasse aqui na loja da Manuel Borba, a primeira de Afogados, foi isso, 26 de setembro de 2000. E eu entreguei os 996 convites. E deu bastante gente. A loja foi cheia o dia todo e daí começou. A coisa andou. Em que 90, é onde é essa aí? Onde a promoção, Não, onde é da aqui na promoção. Manuel Borba. Aqui na Manuel Borba, onde era a loja da promoção. E aí, quando foi, isso era 2000, como é que é? 2000, quando foi aí 2002, 2003, começou as pessoas a dizer, não tem que aguentar, a loja está muito pequena, muito cheia e tal. E surgiu a Casa da Praça, comprou a Casa da Praça, começando a reformar em início de janeiro, e quando foi em 28 de novembro de 2004, a gente já inaugurou lá a loja grande. Aí o espaço já foi 3 vezes maior. E daí nós estamos aí até hoje. a de Carnaíba também, Não sei depois se que eu responde a abri, pergunta, acho que responde a pergunta. depois que abriu a daqui, a de Carnaíba foi ficando pequena, né? Porque era na casa da minha mãe me deu mais um quarto, mas mesmo assim foi ficando pequena. Aí já tive a oportunidade de comprar outros pontos. Tinha o dinheiro, mas o embiga amarrado dentro da casa da mamãe, mas depois tive que sair mesmo. Aí comprei um ponto maior, em 2010 abri uma loja com espaço melhor. um espaço maior em Carnaíba. Quer dizer, em Carnaíba, a tendência era ficar um pouco vazio, né? Porque abriu aqui, né? Os clientes que iam para lá, mas quer dizer, foi crescendo. Mas cresceu. Crescendo. Da região de Flores, Graças a Deus a gente tem bastante cliente. Sempre cresceu. A Deval era funcionário da CELP, CELP. como Da você já CELP. falou aí, foi enviado para cá, para Afogados da Engazeira, morava em Carnaíba e vinha, né, fazia esse trajeto Sim. sempre para cá. Sim. Quando é que a Deval resolveu se desligar da CELP? Quando, voltando agora, como eu disse, eu comecei a vender em 95, né? Foi aquela coisa sem planejar, mas aí por volta de 2 anos depois, no final de 97, 98, a Ana Maria começou a dizer que ela disse bem aqui anteriormente que queria que compre um ponto para você sair da CELP. Ela começou, por ela era para mim sair já dali, já estava tempo de sair. Eu disse, não. Aí nós Tanto que a segurando, gente eu comprou e segurei. ficamos com a casa aí, acho que uns 2 anos. Foi, a gente comprou a casa no final de 97. Fazia quanto tempo que estava na CELP? Fazia de 89, 90, tinha 6 anos de CELP, 6 6 anos. anos, 7 anos. Mas ela já Sei queria não, que saísse. 8 anos, quando a gente comprou a casa. Que a gente começou a vender porta a porta 6 anos. É, Aí 96, quem já comprou a faz uns 8 casa, anos. Uns 8 anos. Uns 8 8 anos. anos de CELP. E eu Tá apertando ele para sair da CELP, apertando, mas ele não Mas resistiu. Ela queria, mas eu resisti, eu só saí em janeiro. Eu entrei em janeiro, 16 de janeiro de 89 e saí em 4 de janeiro de 2000 da CELP. É porque era assim, concurso, era também? Fui concursado. Porque Eu fiz o concurso em 75, fui chamado em final de 85, desculpa. Fiz o concurso em 85, fui chamado em final de 88 e assumi em 16 de janeiro de 89. porque foi demissão voluntária, aí ele teve direito de tirar Eu tinha o PDV, criou o regime Se até porque a tivesse CELP ia ser pedido, privatizada, Não aí sei. você poderia optar, porque antes, a empresa estatal, você podia sair sem nada, né? Mas se você abandonasse o trabalho, não quisesse mais trabalhar, porque não tinha aquela forma de você chegar e fazer um acordo. Mas veio também Esse plano, né? o plano de aposentado, de afastamento voluntário, justamente porque a CELP ia ser privatizada em seguida, e realmente é o que aconteceu. Então eu peguei, daqui de Afogados foi a segunda pessoa, depois de Luiz Odon, eu pedi o afastamento da CELP. Foi a segunda pessoa a Aí pedir. pronto, aí vem a parte dos nossos filhos, né? Tanto que o juiz está lá na loja, que o juiz sempre me compra bastante. Aí ele fala, cadê os meninos? Eu disse, já estão todos aí. Aí ele disse, esse negócio de dizer que não pode trabalhar, se você não tivesse botado eles para trabalhar pequenininho, eles não estavam aí. Porque eles vinham ajudar a gente, estar sempre dentro da loja, entendeu? Como é que se diz? Eu fiz até umas fardinhas para eles, mas eles sempre estavam ali junto com a gente, né? Não era trabalhando, mas estava junto com a gente. Tava na vista dos pais, vendo, né? Tomando gosto e tudo. E depois que eles foram Estudaram, já estão todos 3 formados. formados, né? O mais velho formado em engenharia de produção, o do meio em Engenharia de administração. produção. O do meio em administração e a menina em arquitetura. A menina ainda estava continuando um pouco na arquitetura, mas os outros já estão na loja. Vou fazer uma pergunta para vocês e aí, antes de vocês responder, eu vou fazer um merchan rapidinho. Sim. E aí vocês vão pensando na resposta. Nesse período aí, qual foi a maior dificuldade que vocês lembram
que vocês passaram, os dois, assim, com a loja? Você vai pensar aí qual foi a maior dificuldade e que vocês conseguiram sobressair delas, tá? Daqui a pouquinho você responde. Enquanto isso, a gente vai fazer um merchan. Se você está gostando do nosso Nortecast, do podcast de hoje, desse episódio que está fantástico, eu tenho aprendido muito aqui. Muita história legal, né? Verdade. Dificuldade que Superadas. hoje, e que hoje não se tem mais. A facilidade hoje para se vender, para se comprar, é demais. E você vê que a dificuldade que eles tiveram, não deixaram se abater. Ana Maria subia lá em cima do caminhão, ia comprar o calçado e não queria nem saber, né? Então, assim, muito aprendizado. Se você está gostando, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal também e não deixa de ativar as notificações. Não é isso? Mas esse episódio ele tem um oferecimento do Ponto do Açaí. Ponto do Açaí, que fica localizado ali na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, número 381, e a segunda loja na Avenida Rio Branco, número 187. Também temos o oferecimento de Salvador Implantes. Doutor Fábio, que está ali. Salvador Implantes. Que... tá passando por uma reforma agora. Tá ficando show de bola. Pensou em saúde bucal de qualidade, implantes. Saúde bucal em geral, pensou Salvador Implante. O melhor implantodontista da nossa região aqui. E o Ali Filmes também, que é o nosso filmmaker, o Barba, como a Deval falou aí, é o Barba. É o Barba. É onde tudo acontece aqui, filmagem de qualidade, para aniversário, casamento. O que você pensou em filmagem de qualidade, pensa com o Ali Filmes. E nós temos também a nossa rainha do piso. Quem é, Brandão? Valério Construções. Isso, não podia deixar. Isso, rapaz. Valério Construções tem um shopping da construção aqui em Afogados da Engazeira, na Antônio José de Lemos. Passe lá, tem sempre uma promoção para você. Então não deixe de visitar a loja de Dona Ilma, a Valério Construções. Vamos lá. É a rainha do piso. Vai lá e visita ela lá. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade assim, que vocês têm em mente? Eu sei que são várias, né? Se você parar para pensar, só em você sair daqui para São Paulo em cima do caminhão É difícil. é difícil. Mas qual que vocês lembram aí? Olha, para mim, essa vida para mim como é que se diz? De estar nativa, para mim é uma alegria muito grande. Mas a maior dificuldade que eu tive durante esses 35 anos foi quando eu tive minha menina e dormiu, eu entrei em depressão. Nossa. Aí Pós-parto, né? foi. Foi pós-parto. Aí foi Aquela alegria, aquela Ana Maria ativa. acabou tudo. Eu passei 3 anos da minha vida que eu não sei como eu passei, não. Caramba. E aí a Deval... E a Deval segurou a peteca. Eu chegava na Legal. loja... A Bíblia diz uma coisa, eu vou abrir só um parênteses aqui, por isso que é bom, né? É melhor ser 2 do que 1. Porque quando um cair, não foi o caso dela, ela caiu, mas ela estava lá, você sustentou. Sim. É fantástica essa passagem, né? Aí pronto, como é que se diz? Eu achava que eu nunca ia sair. Foi triste. Foi a pior período da minha vida, foi esses 3 anos. Ô, Ana Maria, e naquela época tem mais uma dificuldade aí, porque naquela época, esse tipo de doença que hoje é patológico, né, Brandon? Não era, vou falar um ditado bem popular, era frescura. Era frescura. Não é? Não é isso? Por aí. Não era uma coisa que hoje a gente sabe que tem um tratamento, hoje as pessoas estão Que está mais fácil, que Tá tem mais médico fácil. aqui mais próximo. Até aqui em Afogados de Acidentes não tem diariamente, mas tem semanalmente um psiquiatra bom, aquela coisa de antes a gente... Psicólogo, né? No caso de Ana Maria, teve que evoluir para o psiquiatra. Caramba, foi. Foi duro, pesado. foi pesado. Ela Foi foi grave. A minha 3 foi anos muito pesada. difícil, Foi. Ele só evoluiu para o psiquiatra. Eu saí do mundo real. Triste. É uma depressão. Assim que a angústia tomava de conta de mim. Eu não estava bem em lugar nenhum. Entendeu? O lugar que eu gosto muito hoje, toda a vida gostei, é estar dentro da minha loja, com meus clientes, falando com os clientes, abraçando, rindo, né, calçando no pé, que hoje eu ainda calço no pé, sento no chão, eu A gente subo vê nas as escadas, pontualidades de vocês. entendeu? E
acabou tudo isso. Quando eu chegava na minha loja, que eu vi um monte de gente, eu corria. Caramba. Isolar. Eu corria. Eu não estava bem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu chegava para minha mãe lá na cozinha, minha mãe muito católica, né? Mãe, eu estou sentindo uma agonia muito grande, minha mãe. Ela disse, tenha paciência, minha filha, quando você menos esperar, isso passa. E passava dias após dias, dias após dias. E eu não via a luz no fundo do túnel. Quando eu vi a luz no fundo, no fim do túnel, eu me abracei com unhas e dentes. Passei, isso foi de 2000 a 2003. Mas quando eu vi que Deus me deu a minha vida, a minha alegria de volta, eu me agarrei. Já passei muitas tribulações. De lá para cá, muitas. Mas eu botei na minha cabeça que eu tenho que ser Ana Maria. Eu não posso me abater por nada no mundo. Porque você sabe que tem gente que quer ver sua cascata. É verdade. Muito. Né? Muito. As pessoas preferem se eu falar não da ruína do que da construção. Se eu não tivesse a autoestima que eu tenho, eu acho que não estava mais aqui, não. Graças a Deus tá. Venceu, né? Venci e vou vencer mais ainda. Uma coisa que eu falo muito, eu converso muito com a minha esposa sobre isso, é que a gente tem motivos de sobra para agradecer. Sim. E muitas vezes muita gente olha para o que tem para reclamar. Os pontos negativos, né? Mas a gente tem muito motivo de sobra para agradecer. Muito e é para mais. isso que a gente deve olhar. Porque a gente tem que olhar para trás, que tem gente em pior situação. Muito. Eu olhava para aquelas pessoas pobrezinhas, né? Que na época, eu tinha tudo na minha vida. Eu tinha meus filhos, todos 3 saudáveis. Que tem muita gente que tem como é que se diz? Quer ter um filho, não pode. Não pode. Né? Verdade. Eu tinha meus 3 filhos saudáveis. Eu tinha um marido bom do meu lado. Eu tinha uma família estável que estava do meu lado. Né? E eu não tinha alegria. E eu via tantas pessoas. Tinha dinheiro para ir para onde eu quisesse. Mas é como o doutor Fernando Henrique disse. Ana Maria, para onde você for, você leva sua cabeça, sua mente. Você tem que perdoar. Perdoe. A partir do momento que eu perdoei, eu fiquei boa. Caramba. Geralmente os profissionais dessa área, eles levam exatamente a gente a pensar certo. Sim. E perdoar nesse momento era o pensamento correto para a sua vida. Né? Porque na verdade, o que leva a essa situação é o pensamento errado. A gente tem um pensamento errado, a gente só desce. Só desce. E aí chega um momento que você não sabe, por exemplo, olha para lá e diz, aí, onde foi que eu errei? Por que eu estou nessa situação? Mas é exatamente o pensamento errado que te levou a essa situação. Sim. Quando alguém vem e ajuda e coloca você no ponto para você reiniciar e pensar certo a partir dali, aí estala e você consegue entender que você é você e a partir dali tudo muda. E aí você acaba de dar um testemunho muito bom, que é a questão do perdão. Porque tem muita gente que se autovaloriza porque não perdoa ninguém. Né? Se vangloria eu não disso, tenho, né? Se vangloria de que não perdoa ninguém, de que não tem do que se arrepender, entende? E quando na realidade um perdão que a gente dá ou que a gente recebe faz muito bem para a alma e para a vida da gente. Com certeza. E outra, eu botei na minha cabeça que eu não devo me abater por nada nesse mundo. Sabe Pensamento por quê? correto. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo foi pisado, cuspido na cara, pisoteado, né? Para mostrar a gente que ele veio para nos salvar. Então, por que a gente não pode ser humilhado? Verdade. Né? Que não é nem um terço do que ele passou. Nem um terço. E que os humilhados serão exaltados. É verdade. Né? Então, às vezes, a gente questiona. Por que fulano fez isso comigo? Eu merecia? Jesus Cristo merecia? Né?
Aí você fica se martirizando, sofrendo e adoecendo. Vale a pena? Não, Não? claro que não. A gente tem que buscar pensar correto para viver bem. É. Com certeza. Pra viver bem. E a melhor Pegou coisa aqui, do mundo... Separou as arestas e continuar em frente. Em frente E a Isso, melhor vida que coisa segue. que a gente faz na vida é viver bem. Né? Sem pisar em ninguém, sem humilhar. Né? A humildade acima de tudo. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Né? Isso. Por que que eu, graças a Deus, Deus me deu... Eu não pensava que hoje eu estivesse no que eu estou hoje. Eu vivo dia após dia. O dia de amanhã é escuro. Então, amanhã só é melhor o que eu fiz hoje, amanhã reflete. Verdade. Né? Isso. A nossa vida é assim. Ela é reflexo das nossas decisões. Sim. Com Sim. certeza. Sim. Então, a gente não é melhor do que ninguém. Então, a gente... Por que você, porque está no patamar lá em cima, vai esquecer suas raízes? Esquecer as pessoas que lhe botaram lá em cima. Tem uma frase de um louvor, pegando esse gancho de Ana Maria, que a gente não é melhor do que ninguém. Tem um louvor que diz assim que o mestre do amor, em cima disso, o professor do bem, nos ensinou na cruz que não existe ninguém melhor do que ninguém. Aí ele diz, imagina um ladrão na última hora ir para o paraíso. Ele deu uma aula de perdão, né? Jesus deu uma aula. Se você verdadeiramente se arrepender de ir lá, Jesus disse que ele verdadeiramente se arrepender, mesmo tendo alguns erros, ele vai conseguir chegar lá. Vamos voltar para os sapatos. Que a gente entrou muito Eu na já parte estou da me vida. arrepiando aqui, quero chorar. Mas vamos lá. A Deval chegou com uma política bem diferente em Afogados da Engazeira. Eu lembro que alguém comprava um sapato em Adeval, e se esse sapato desse algum tipo de defeito, a Deval daria um sapato novo. Coisas que nenhum dos demais empreendedores na área fazia até aquele momento. Até hoje eu não sei se alguém faz. Você continua com essa política? Sapato estourou num tempo que não deveria, a Deval repõe? Sim, a Com política a gente certeza. continua com ela. Diante do que nós já conversamos um pouquinho aqui atrás, aparecem as pessoas com aqui a expertise vai criando-se alguém esperto que procura trazer muito mais do que o que deveria trazer. Mas chegou a pessoa até 90 dias com o produto comprado na loja que deu a avaria, é analisado e feita a indenização, sim. A gente tem hoje 2 fábricas que não querem mais que seja feito via loja, que é a Nike e a Adidas. Eles querem fazer através do saque deles. Só que o cliente tem que pegar o telefone, ligar, dizer onde comprou, passar a nota fiscal, e às vezes o cliente no meandro não consegue fazer isso. E alguém fica desgostoso. Mas eu prefiro ainda fazer tudo via loja. Qualquer fábrica a gente está subindo via loja. Então demora, né? Demora, e aí que o cliente... Porque ele vai lá, liga hoje, aí, você precisa de nota fiscal, diz, então a nota fiscal não está comigo aqui, e lá vai... Então deixa esse trabalho para mim, na loja, com o funcionário, a gente resolver esse negócio aí. E A a gente melhor recolhe o coisa que produto, já você resolve, deixa ele faz- satisfeito e vamos em frente. Tem melhor- um meandro por detrás da dificuldade, mas essa dificuldade a gente supera. Porque a melhor coisa que você faz como empresário é honrar seu nome. Isso. Né? Então a Deval, ele pensa assim, vocês estão comprando a Deval, não estão comprando a fábrica da Rafarilo, nem o nome da fábrica, está comprando a Deval, Isso. né? Então a Deval é quem tem que garantir o produto. Se a fábrica não garante, a gente não compra mais a ela. Você pode ter algum prejuízo, mas você tem lucro porque você vai fidelizar o cliente. Essa é uma perspectiva que a gente sempre primou. Continua nesse sistema, continuamos assim. Só que hoje em dia, quase a gente não está muito dentro da loja, o cliente chega e precisa deixar para ser avaliado por mim amanhã, porque essa avaliação precisa passar por mim. Para não ficar muito aberta, tá entendendo? Mas fazemos Mas muito ainda trabalho. hoje, ainda há produtos assim que apresentam avarias? Eu não vi fábrica para não ter, Celso, é engraçado. Você pode ter uma fábrica de uma qualidade extraordinária, mas um dia ou outro vai aparecer nada no produto que de escola. Não Então é ainda muito, existe, porque mas se for muito quebrar, a gente quebra a fábrica. Mas acontece. Acontece. Acontece.
Sempre tem um problema. Hoje, Em algum momento, desculpe, em algum momento a fábrica deixou de ressarcir? Deixou. Deixou. Pequenos casos, mas deixou. A fábrica que diz que ou está muito usado, que não era para ter trocado. Aquela coisa toda. Aí isso daí a gente... Outras quebra. Porque tem alguém que dá um jeitinho de quebrar uma correia de uma sandália feminina, correia A fina. fábrica quebrou, né, amor? Aí... Essa fábrica já fábrica quebrou. Você que era o cliente que A quebrava. fábrica quebrou. A fábrica quebra isso aí. Aí a gente perde. Que a gente já Aí a gente fez aí o perde indenizado. o calçado, pega o imposto que pagou da entrada e da saída, perde o tempo do vendedor, perde tudo. Aí, é da vida, faz parte. mas a gente honra o nome, né? hoje quem é que faz as compras? Eu. 90% Ana Maria. Eu faço alguma coisa, mas 90% é ela. Porque aquilo que eu falei no início aqui da mente fotográfica, ela lembra preço, ela lembra o modelo comprado. Mas como, por exemplo, numa feira, acontece muito de comprar 3 fábricas diferentes de um produto muito idêntico. Porque comprou e já... Porque você tem que ser rápido na feira também, corre risco de você comprar, porque as fábricas às vezes fazem parecidos, mas quando chega a gente vai desenrolando. Mas vocês vão às feiras livres ainda? Tudo. Agora Não, a feira de calçado. Só a Vamos às feira feiras de calçado, que é Feira de aquela... empreendedorismo. Feira de- que é a feira do calçado, A gente as não perde, fábricas não. vêm, a gente vai, a Rio Grande do Sul a gente está indo 2 vezes por ano, agora Pra ver dia as tendências, 20 de essas novembro, coisas. dia 20 de novembro nós já vamos lá, porque essa do Rio Grande do Sul é só ver muita tendência, Não, 20, maio e 21, novembro, não? 20 e 21 de novembro, É. a gente vai estar em Rio Grande do Sul, em Gramado. A Olha gente aí. não perde essas feiras aí, É, Gramado, as daqui regionais a gente não perde também, as daqui são sempre feitas em janeiro e julho. A gente Porque já- normalmente esse negócio de moda vem de lá, né? Eles, Rio Grande do Sul, Santa porque Catarina. são pessoal, lá são uma fábrica de moda, são alguém que eles veem muito no exterior, nos Estados Unidos ou na Europa, e lança no Brasil e são no primeiro a entrar lá. Você chega A numa gente feira já- dessa, já compra a coisa na frente. A Você gente vê já as criou até tendências. um laço de amizade com a dona da feira mesmo. Ela bota a gente todo no hotel. Já tem um A grupo, gente criou legal. um um grupo grupo de sete empresários empresário que aqui tem da uma amizade região. mais. Porque A tem gente que ser tem- aquele cabo com caráter. Se amigo andar junto com a gente, tem que ter o perfil parecido com a gente. Beber pouco, conversar pouca besteira. Porque tem pessoas boas, mas que quando começa a conversar, não para mais, só conversa coisa que não se aproveita. Que não é Então tem que estar verdade. junto, unido. Então, o que acontece? Esse grupo de 7 empresários está aqui, tem só um paraibano, vocês são aqui de Pernambuco. A gente viaja quase sempre juntos e ficamos no mesmo hotel e sai juntos e conversa, dialoga. Tudo do mesmo ramo. Tudo mesmo, tudo mesmo sapato. Só que tem um camarada de Quipapá, tem um de Cupira, tem um menino aqui de São José do Egito, Fátima de Tabira anda com a gente. É Arco Verde, Tem um minha de Serra comadre. Talhada, Arco Verde, minha comadre, ó, o pessoal que sapatão Dona de Passo Fátima era Fundo. meio esquisita, a Deval chamou ela e ela... Trouxe pra perto. Tá pertinho, agora tá andando junto com a gente, vai nas feiras junto com a gente. E aí a gente vai... Não tem esse negócio de concorrência. Andar nós vamos sozinha é por muito amizade. ruim. Quando eu ia para Deval Tem sozinha para público pra feira... todo mundo, né? Tem público pra toda, existe para todos. Nessas feiras, o que é que vocês vê mais? Tendência ou produtos novos sendo apresentados? É produto novo sendo apresentado. Mas aí a tendência E vem tem a junto, tendência porque tem também. já vem, A tendência do mercado. Você já vê a tendência, já vê. Porque o pessoal está antenado, já trazendo a coisa. Né? Na feira tem algum curso para empreendedorismo? Palestras. Tem palestras, tem. Nessa daqui de Pernambuco, mais regional não, mas nada de Rio Grande do Sul tem. Eles têm uns horários, já tem a grade todinho que acontece, e tem um pessoal, aquele palestrante bom, alguém que faz lá. Só que nós vamos para comprar o sapato, praticamente a gente nunca faz esse tipo de Mas a trabalho. gente foi Algumas coisas, agora pouco. dessa última vez, Mas- foi o dono da Mas já foi da fora do Beira horário da Rio. feira, né? A gente vai. É. Quando tem, por exemplo, tem o camarada da Beira Rio, que é o agente lá, que até foi candidato a governador, mas não teve voto não, lá no Rio Grande do Sul. Agora o velho... Ele A nunca fábrica da trouxe Beira Rio já é fábrica maior. para o Nordeste, que a maioria das fábricas grandes estão aqui no Nordeste. Mas ele Na tem que Bahia, dar o no emprego no Rio Ceará Grande e do tudo. Sul. Ele Vai- não traz porque Tem ele uma disse que é bagagem muito boa. para empregar o pessoal do Rio Grande do Sul. A bagagem do velho é muito boa. Ela deu uma mas palestra o muito povo boa. não- É quem? Roberto Agenta. Agenta. É o Dono da dono da Beira Rio. Maior Calçado fábrica Beira da Rio. América. Calçado Beira Rio. Roberto Agenta. Beira Rio são 7 fábricas. A Caramba. produção deles hoje é em torno de Extraordinário. 560 mil pares, dia. 600 e tantos mil pares já já tá acabou. por aí. A produção deles é muito Fantástica, grande, né? muito fantástica. É uma coisa grande assim. Algo esplendoroso. Vocês já pensaram em fabricar, não? Não. Nunca cogitou. Quem, nós? Sim. Não. Deus me defenda. Não, deixa a gente sendo varejista. Varejista tá bom. Varejista tá bom.
produzir. Ademar, a gente vê. Proporam um dono de uma fábrica lá da Calveste, né? Calveste. Para levar botar um curtume. Deus me livre. Ele queria que a gente intermediasse para botar um curtume aqui na região. Digo, não, cada um no seu, eu não entendo do negócio, deixa quieto. Aí vamos vender sapato. Vamos trabalhar na ponta mesmo, atendendo os clientes. Ademar, a gente vê, por exemplo, nos grandes centros, a mesma mercadoria que vocês vendem aqui por um valor, digamos, uma hipótese, um tênis Nike, R$200. Sim. Aqui. Aí lá fora, esse mesmo tênis custa R$300, R$400 na loja. O que é que vocês fazem para vender com um preço diferenciado? Uma das coisas é que o custo da capital é um pouco maior também. Aluguel, essa coisa é maior. Ele já tem que tirar disso aí, funciona mais caro. A outra é isso, é estar dentro da loja. Eu, como proprietário da loja, hoje eu faço o trabalho de 3 funcionários. Porque eu faço contabilidade, eu faço a recepção de mercadoria, faço os cálculos e fazemos as compras. Quando não sou eu, Ana Maria, a gente compra, quer dizer, ela dentro da loja, ela faz no mínimo por 2, que ela compra tudo, essa parte assim de cálculo é menos, mas faz, tá entendendo? E eu tenho certeza que eu ocupo 3 pessoas. Se eu não tivesse dentro da loja, fosse aquele camarada que, tem uma loja e bota lá, teria que ter 3 funcionários para isso. Então, os custos aumentarem, tá entendendo? Eu procuro, essa é a parte do empreendedor, de ser empreendedor, de empreender, de procurar fazer. Eu sei que eu tô ficando velho e quero ver se eu passo para meu filho essa ideia, porque não é questão de não confiar, é achar que eu não devo passar o bastão para alguém, que a pessoa não vai fazer do meu jeito e tal. Não, pois é, então a intenção é que o filho substitua nesse ponto. A gente já está fazendo muita coisa, já está caminhando bem, muito mesmo. Mas a gente luta para isso, porque isso daí, Celso, é um ponto de vista meu, é muito importante isso aí. Porque o outro camarada chega e diz, eu custo para fazer essa caneca e dá para vender. Não, R$10. Então o cara diz, bote 20, porque tem toda uma despesa aí, que é melhor a gente estar tendo lucro do que perdendo, tá entendendo? Isso. Então se eu calculo o sapato, eu calculo ele o mínimo possível, não vou majorar nada lá em cima disso aí. Então, é esse daí onde está o segredo da coisa. Está dentro das coisas para minimizar prejuízos, minimizar gastos desnecessários, e aí você coar tudo para o cliente, trazer tudo em qualidade para o cliente. Pernambuco é um dos estados com uma majoração de impostos muito alta. Ana Maria falou agora há pouco, paga antes e paga depois. Aí como é que vocês sobrevivem diante de tantos impostos? Economizando. Procurando economizar o máximo para pagar as contas tudo em dias, para não deixar as contas de hoje para amanhã, né? Porque, como a Deval disse, né? Eu tenho meu menino lá, que ele é o dono das redes sociais, ele fica no caixa, ele lança nota, ele faz nota de devolução, né? Tudo isso ele faz, né? Já o outro aqui, ele, como é que se diz? Faz mesmo tudo que eu faço praticamente de função, não tem aquela função da frente, o cara cobre muita coisa. Então, isso daí é tirar nos custos. É tirar nos custos. Os impostos tem que pagar, não tem pra onde você correr. Eu arrumo vitrine, eu compro. Né? A outra coisa também que a gente faz é assim, né? Jamais sonegar. E tenho isso para dizer aqui, é bom que passe para as pessoas. Não adianta sonegar, porque sonegar vai ser pego amanhã ou depois. Sonegar é contar uma pequena mentira que vai crescendo e depois quando chegar a verdade é difícil de explicar. Os impostos de Pernambuco são justos? Não. Os impostos de Pernambuco, inclusive, eram 17 até 2016, 17 e aumentou para 18%. É o maior do estado. Então, acho que é um dos maiores do país. Não é justo. Mas aí temos que sobreviver diante disso. Não adianta você querer correr. Tem que estar aqui dentro. É aqui que as pessoas consomem. Pernambuco, apesar de tudo isso daí, Pernambuco é um dos estados mais consumistas de calçado. Pernambuco, ele tem... como é que diz? Não tem fábrica, porque ninguém quer coragem de vir empreender pela dificuldade dos impostos. Mas na hora de vender, a menina dos olhos está Pernambuco. Os caras têm como levantamento o que é que Pernambuco vende. Caramba, legal isso. Tem esse start aí. Que como é que está em Pernambuco? O que é que vendeu mais em Pernambuco? Adeval, com toda essa dificuldade assim, de impostos e tudo, ainda vale a pena empreender aqui em Pernambuco, no estado? Vale.
Vale a pena. Vale? Vale. Você faria de novo? Vocês fariam de novo? Começariam de novo? Sim. Sim. Olha. Sim. Sabe o que porque a gente isso faria? Porque a gente gosta, faz o que gosta. Boa. Faria, sim. Vocês estão tendo nos filhos de vocês herdeiros ou sucessores? São sucessores. A intenção é ser sucessores. A menina, até o momento, está querendo se dedicar mais à arquitetura. Vamos dar um tempinho para ela, ver se ela vai achar que a arquitetura dá para ela alçar os melhores voos. Porque a gente tem tentado mostrar para eles que difícil foi para ela ir para Caruaru e para São Paulo. Para eles hoje é só administrar. Isso. Agora tem que estar dentro. Continua, aí vai, é isso que nós conversamos tudo isso aqui. Tem que pensar enxuto, não dá para pensar, não, vou fazer uma viagem longa de 15, 20 dias, a gente praticamente não tira férias, a gente tira uma semana em janeiro e outra em junho. E agora fazendo essas viagens, há uns 4, 5 anos, a gente está fazendo as viagens de feira, que é uma semana por aí. Mas os filhos já ficam, né? Mas aquele nosso de tirar férias de 30 dias, a gente nunca tirou, não. É 8 dias no máximo, uma semana. A vida do empreendedor. Vida do empreendedor, porque tem que estar dentro, tem que estar administrando. Falando de arquitetura, vocês hoje têm um condomínio. Quantos apartamentos? 32. 32. São dois blocos de apartamento com 32 apartamentos. E como foi esse start que virou a chave que fez vocês construírem ali? Eu sempre pensei, porque vindo de pessoas simples, de algo simples, eu sempre pensei em ter uma casa boa. O sonho, acho que é ter uma casa boa. E nós começamos a ter essa casa. E determinado tempo, trabalhando na CELP como leiturista, eu vi uma placa no terreno da Arthur Padilha, vende-se. E quando eu liguei, o terreno desse deve ser muito caro, mas eu vou ver quanto custa esse terreno. Quando eu liguei, quem atendeu um irmão de Laelso que trabalhava comigo na CELP. Era do irmão de Laelso, trabalhava na Caixa Econômica por aqui, depois foi para Recife, ficou o terreno lá. Então, quando ele deu o preço que dava para a gente comprar. E eu compro aquele terreno. E procurei os 2 terrenos vizinhos, continuando até a esquina frente do Dr. Raul Cajueiro, era de Antônio Rolim. Antônio Rolim, não, isso ali vai ser uma clínica, alguém de São José do Egito, um médico, vai me comprar e colocar. Sei que ele não conseguiu por lá. 4 anos depois, quando já estou aqui na loja da Manuel, aqui, nesse tempo eu não tinha loja ainda em Afogados, nada, chega Antônio Rolim para me vender o terreno. E nesse negócio deu certo ele me vender. E quando o terreno ficou grande, 30 por 30, mais o dos fundos que eu comprei também, que eram mais 23 por 30. Então, o que fazia ali? Aí começou o sonho de fazer um prédio de 2 andares, 3 andares, alguma coisa por aí. Fui ao Gordo, que Deus o tenha, agora é Valdemir Siqueira, e ele me esboçou um projeto, isso era 2006, por aí, 2007. E nós começamos, depois modifica para cá, para lá, depois levei o prédio, a Totônio Valadares, ele deu uma olhada para o engenheiro, disse, bota um elevador. Tudo isso que eu conto, porque é pessoas que ajudam a gente espontaneamente. Ele, como prefeito, fui lá mostrar para ele, Totônio, eu tenho vontade de fazer isso aqui, ele disse, bota um elevador, porque tu vai fazer um prédio de 3 andares, não vai botar elevador. E aí, como o projeto já estava pronto, se fosse passar lá hoje, você vai ver que o fundo do elevador está para fora do prédio. Então, botamos o elevador, aí resolvi subir para 4 andares. E eu sei que saiu. O prédio começou em 2013, 2017, em outubro de 2017 a gente inaugurou. Só agora, em final de 2021 para 2022, é que a gente conseguiu, 4 anos depois, lotar totalmente. Porque eu quis também ser empreendedor no ramo de locação, de locação de imóveis. Tinha essa vontade. Eu tinha vontade também, aquela coisa que eu queria fazer, eu quero ver como é que é. Eu não vou. Tem Heraldo, outras pessoas, depois já Manu Imóveis está aí no ramo, mas eu queria eu mesmo ver como é que era. Eu levei um tempão, por não ser especialista, por não ter alguém especialista em locar, mas é quando foi agora que a pandemia começou a abrir, a gente lotou. Está lotado hoje. Saiu do ramo de calçado, nada a ver, não tem nada a ver com o ramo imobiliário. Ramo imobiliário. Foi só um sonho para ter vontade de ter, assim. Mas pretende continuar aí com... Eu pretendo ainda, tenho a pretensão de, antes de parar, me aposentar, construir no terreno que tem nos fundos do prédio lá, fazer mais um prédio aí de uns 10 anos. A intenção dos 10 andares. A Ana Maria não quer. Toda vez que eu digo, o que é que ela diz que não. Mas eu tenho vontade de fazer mais um de uns 10 andares, alguma coisa por aí. Tenho vontade de fazer. Não, economicamente não está viável no momento, não, mas se capitalizar... porque é um investimento muito alto, muito né? alto. Muito alto e dor de cabeça. Pensa em vender algum apartamento? Não, sempre fui para alocar. Há muitas nem pessoas de 10 andares? Não vai fazer não. Isso é sonho. Aí são coisas para pensamento para o futuro, não sei, pode sonho, ser. Vender na planta. Pode ser.
Pode ser, capitaliza muito se você fizer da planta, capitaliza bastante. Porque Mas aí você diminui o custo, né? São E deve ramos já diferentes. tá aí, ó, paga aluguel, já podia estar comprando um apartamento desse. Olha, Não, nem pode tão ser, cedo agora. mas pode ser. Isso é coisa, são projetos para o futuro. Eu pretendo, daqui uns tempos, me encostar, me aposentar, mas não vou, eu digo direto, eu acho que eu, Ana Maria, não vamos ser aquele aposentado que fica em casa, como eu acabei de dizer. Mas a gente precisa já ir passando o bastão para que ficar mais tempo, ou sem horários de ter que ter aquele horário Curtir um pouquinho, né? Mas aproveitar a vida e tal, a gente tem que precisar disso. Hoje tem quantas famílias que trabalham com vocês? 20 e pouco. 22, 24 22 famílias. famílias. Aqui em Carnaíba também? Aqui em Carnaíba. Aqui já chegou o período aí, no volta, 2012, 14, que chegou até 17. Hoje a gente está com 12. Não, 12 não, 14. Aqui tem 14? Mas quando. Tem 14. Reduziu um pouco o funcionário. Mas em Carnaíba gira em torno de 6, 7. Não, E Carnaíba tem 2 7, pessoas trabalhando 8. no sítio. Então tu. Comigo 8. Você 8. Oxe, não, mas eu sou. Você conta por 2, mas. Por 2 ou na 3. Mais homem. conta. Mas a média de 22 famílias sempre está junto. E a de casa? Ainda tem os filhos, né? Que estão ali também. E tem as funcionárias de casa? Aumenta também. Pronto. Vai, Brandão, faz uma pergunta aí que eu vou dar uma olhada aqui, que o Barba quer fazer uma pergunta Faça. também ali. Quer fazer uma pergunta? Já foi para lá, né? Adeval, e em relação ainda a essa questão de empreender no ramo imobiliário? Aí você dizia que teve dificuldades para lotar e não repassou para nenhuma outra empresa que trabalha nessa área. Como é que foi essa dificuldade para conseguir conciliar a loja com esse outro empreendimento que é de locação? Brandão, aconteceu o seguinte. Como o teu empreendimento, o que é que eu fiz? Contratei 2 pessoas tipo zelador, aquela pessoa que toma de conta, mas que não tinha experiência ou expertise em locar. Então aquelas pessoas estavam sempre presentes por lá, botando um telefone, alguma coisa, eu cheguei a botar nos blogs, alguém procurava, mas a mim não me mostrava o apartamento. Então assim, ó, abria lá, não tinha expertise de locar. Então muitas pessoas que tinham interesse em locar, iam lá olhar, mas aí achavam caro, porque na realidade é bem mais caro para a nossa região. A gente é o primeiro naquele estilo, né? Devido ter elevador e tudo mais, eles tornam-se mais caros. Não pode ser você não pode pegar um apartamento daquele lá e locar do preço que loca uma casa do bairro. Não pode, não tem como. Às vezes a casa até maior mas o terreno, o prédio é outra estrutura, é algo diferente. Os custos são maiores. Então a gente sofreu um tempo nesse sentido aí. Mas agora, graças a Deus, a coisa abriu, o leque tá bom demais, tá completinho, tudo lotado. Tem condomínio? Tem. Mas para você ter uma ideia, hoje, se está preço aqui, o de 1 quarto a gente loca por R$640 com a taxa de condomínio já. E o de 2 quartos, 780, com direito a uma vaga de garagem. Então, não é tão caro. E esse preço é o mesmo de 2017, na realidade. Não, a gente abriu, que eu fiz todos os cálculos, como é que dava para fazer. Também tem alguma coisa aí que fez com que você atrasasse na locação desse... Talvez começou meio caro lá no começo, não, pode ter sido. Não é que começou meio caro. Os comentários, né, negativos em relação ao preço, que as pessoas falam, não, o cara tá cobrando um salário mínimo, quando vai água, luz, e mais condomínio, mais não sei o quê. Aí começaram a fazer uma bolha. E aí, quem estava interessado não procurou saber e apenas se retraiu. Então procurou uma casa ou outro tipo de com certeza. de moradia. E aí eu acredito que devido a esse conversar de forma como é que diz, a inflacionar, foi o que levou você a ficar um bom tempo sem fechar. Já analisei isso também, já analisei isso aí. Já analisei, eu não ter a expertise de pessoas espertas, pronta para alocar, que eu podia ter até contratado uma pessoa e sair por aí oferecendo um local, mas isso. Eu não fiz isso, aguardei que a pessoa viesse. E só para contar aqui, teve um período atrás que a Ana Maria disse assim, você, quando decidir que ela tem raiva, que para dar um certo trabalho, aparece problemas, aparece muita coisa, e ela disse, você é um negócio sério, um amigo fulano fez um prédio de Serra Talhada e locou dentro de 6 meses e tu não conseguiu ainda. Aí eu fiquei calado naquilo, para mim, meu Deus do céu. Eu fui a uma pessoa que a eletricista trabalhou com um rapaz, disse, quantos apartamentos tem o prédio de fulano de tal? Ele disse, tem 7. Aí eu cheguei para ela, amor,
Eu não louquei ainda, meu bem, que o nosso é 32, do rapaz só foi 7, ele loucou rapidinho. Nunca mais ela me cobrou isso, nunca mais ela me cobrou. Ô, Adeval, mas assim, o investimento que vocês tiveram ali foi alto. Sim. Não valia mais a pena investir em outra coisa, tipo na Ana Maria Calçados mesmo? Você Aplicar diz, esse valor, abrir. isso? São coisas a avaliar. É que não, eu tinha um sonho de fazer aquilo. Era o sonho. Chegou um sonho. Quando eu estou dizendo, do terreno, quando vi a possibilidade de comprar o maior, porque do terreno era para construir uma casa, alguma coisa. Mas quando o terreno ficou grande, aí deu aquele start de fazer aquele ideia. Tá O prédio. E aí você muda um pouco a cultura, porque não tinha essa cultura de apartamento não aqui. Tinha, você foi uma coisa inovadora, coisa bem diferente. Aqui foi o primeiro. Que por isso também é a dificuldade. Né, pode ter sido, porque nós somos empreendedor nessa área total. O prédio é o primeiro com essa estrutura toda, foi um empreendedor mesmo. Aí, por ser empreendedor, por ser tímido no negócio, faltou que nós de investir na forma de divulgação, de marketing e tal. Mas demorou um pouco a chegar, mas está chegando. Nesse caso aí, você não fez aquela pesquisa para saber se era viável ou não. Você fez porque sonhava com aquilo. Foi na base do sonho. Eu não pesquisei nada. Eu só procurei uma empresa que desse para construir e nós construímos, e sem pesquisa, sem consultoria de viabilidade, sem nada. Foi na raça. Qual é o nome lá do edifício? Condomínio Andressa. Condomínio Andressa. Que é tua filha? É minha filha mais nova. A mais nova. E Ana Maria contra. Contra fazer o quê? Ana Maria disse que cansou, muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Muito não, trabalho. Porque quando dá dor de cabeça lá para consertar, não é ele que vai não, quem vai é antes. Mas tá novo, tá pronto. O bichinho é quem vai lá consertar tudo, motor, porta, até chamaram o bichinho até para ir trocar um bujão. E ele foi lá. Vai, ajuda. Fica grata, a mulher ficou grata. Anderson é quem? Eu sou o menino. O mais velho. O mais velho. Ele tem. Engenheiro de produção. Engenheiro de produção dá para produzir muita coisa. O Barba queria fazer uma pergunta ali sobre a chegada das grandes redes, né? Se houve alguma dificuldade, o que é que vocês sentiram? Se sentiram alguma coisa, ou se atrapalhou ou ajudou? A minha avaliação, antes deles chegarem, por ser essa pessoa empreendedor, de achar que a gente avaliava que ele ia levar, claro, mas que ia ser de 15% abaixo. Mas me levou mais. Ele levou daqui de Afogados de 21% a 30%. Os primeiros 7 meses de 2019, ele levou bastante do meu faturamento. Levou. É tanto que a gente repaginou a loja. Quando eu vi aquela chegada lá, o camarada chegou assim, não, mais um, vem aí, tá tudo bem. Mas eu sabia que era grande, sabia deles, da história deles e tal. Mas eu fiquei confiante. Só que quando chegou, vocês sentiram? Eu senti e me impressionei com o que eu vi, a claridade da loja deles. Então, superava a minha. E eu corri atrás de Sebrae, já pedi uma consultoria. Um arquiteto chegou e já deu aquela repaginada. Você chega na loja hoje, ela tem aquele design lá, aquela coisa, tudo foi feito ali em cima, justamente com a chegada da concorrência. Uma parceria com o Sebrae. Uma parceria do Sebrae. A concorrência é que já deu aquele start. Epa, se mexe, não pode ficar só nisso aí. Então, a gente levou essa fatia. Aí veio 2020, eu achei que poderia começar a me recuperar. Aí vem a pandemia, nós passamos 2 anos muito difícil. Mas hoje nós estamos, assim, estabilizado com aquele faturamento, sabendo a fatia que o pessoal levou, mas que dá para escapar. Que dá para ir, né? Dá para seguir. Foi mais do que eu imaginava, tá entendendo? O que atraiu? Mas está melhor agora. O que atraiu foi a luminosidade da loja ou a divisão do valor que você paga? Não, foi 10, no caso dele, quando eu vi a luminosidade, o cara tem... Porque eles realmente trabalham muito com essa parte visual e tal. Isso. E aqui dali levou a gente a tentar repaginar a loja para trazer isso aí. A divisão, Ana Maria já tinha anteriormente, ela queria fazer uma grande divisão. Só que a gente não conseguia com as máquinas de cartão. O que também apareceu assim, quando é para acontecer. Em final de 2018, apareceu uma empresa que começou a fazer a divisão e que compensasse a gente vendendo o cartão em mais vezes. Porque, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei sempre com a Cielo. E a Cielo eu trabalhei de 2002 até 2018.
a taxa da Cielo, se eu vendesse em 6 vezes, daria mais ou menos 12%. Caramba, é muita coisa. E hoje a gente está trabalhando com 10 vezes, que vai dar os 12%, 13%. E ainda recebendo em 48 horas antecipado. Antes a gente vendia e deixava parcelado, porque se antecipasse dava muito maior. E porque não tinha poder de barganha, não tinha, porque a gente já vendia pouco mesmo e aquela coisa. Aí chegou a outra empresa, deu uma proposta e a gente começou a incentivar a vender mais, a venda de cartão aumentou. E a gente acredita que compensa. Mas hoje, devido ao aumento da Selic, está um pouco alto. Ela 10 vezes vai dar aí mais ou menos 14%. Mas ainda está melhor do que aquele período lá, porque a venda aumentou. No início, a Ana Maria falou que vendeu a mercadoria toda fiada. Hoje, a Ana Maria Calçados ainda vende com aquele preguinho, anotando na ficha. Vende. Ainda vende. Ainda vende. Nós temos ainda clientes aqui em Afogados, a Ana Maria tem em Carnaíba. A Ana Maria tem clientes ainda de quando ela começou, em 88. No prego. Tá, no prego. Continua comprando no prego, anotando lá e pagando direitinho. E aqui nós temos gente que começou em 2000 e que está lá ainda comprando. Outros mais novos migrou muito. Só que com o advento da máquina de cartão 2018, e até a concorrência pode ter levado a isso também, nós começamos a frear a ideia de fazer o prego. Diminuir, só fazendo mais, dificultando mais a fazer o fiadão. Mas os antigos continuam todos lá. Quem chegou? Mas tem muito fiado perdido? Tem um bocado. Tem. Aqui em Afogado da Engazeira, vai pro mundo aí. A gente tem uns 400 mil perdidos, daquele que não acha, ninguém sabe onde seu curso, não tem como procurar, não adianta ir atrás, não tem jeito. É muita. Para vocês terem uma ideia, só que já que a gente está aqui conversando, em 2016, a gente tirou do sistema, que é pessoas que passaram mais de 5 anos no SPC, 890 clientes que estavam no SPC há mais de 5 anos. Caramba. Que comprou, que não pagou, que foi para o SPC, estava no SPC e não apareceu para pagar, não tinha jeito. Então, esse daí é aquele que tá dentro desse montante aí do valor perdido. Aí de lá para cá, menos. E uma coisa que a pandemia me ensinou. A pandemia me ensinou que a gente tem que cobrar indo atrás. De 2020 para cá, eu reduzi 90% do fiadão. Ainda continuo vendendo, não mais fiz muita ficha para qualquer pessoa, tem que ser, só faz hoje, a Ana Maria Calçados só faz um fiado quando chega alguém que diz, que já compra e diz, pode vender que eu me responsabilizo. Quer dizer, é uma pessoa... Ficha nova, não. As antigas que continuam pagando, tá tudo certo. Tem até o poder de indicar outra pessoa. Com aquela indicação a gente vai lá e faz, porque aquela pessoa está servindo como uma pessoa que, desde que ele tem... Porque começou a aparecer naquele escaramento que eu falei aqui anteriormente e começou a ficar grande demais. Mas a tendência é zerar. Essa é a tendência. Ainda hoje eu comentei isso com ela, a tendência é zerar. Porque tá trabalho, ainda hoje a gente tem um trabalho, hoje a gente tem. Agora mesmo, hoje não puxou uma relação hoje, nós temos uma média de 30 mil que era para ter recebido em agosto. E nós estamos em outubro, né? Não recebeu. Então... tem que estar fazendo cobrança. A inadimplência ainda é alta. Ainda é alta, a inadimplência é alta. Não tem ponto de correr. A gente já tem todo muito jeito mais alto. Mas aí, como eu estou dizendo, eu aprendi muito com a pandemia, devido, na pandemia, como eu ficava trancado dentro da loja, não tinha o que fazer, atendendo o telefone e vendendo um sapatinho aqui, outro acolá, eu comecei a levantar e ver que eu via rapaz, fulano, eu vejo na rua direto, o cara me deve aqui, há 1 ano, há 2 anos, não me paga. Então eu comecei a ir atrás, a mandar alguém atrás. E isso diminuiu muito, 90% hoje a gente tem conseguido. Coisa desde 2019 para lá está perdida, aquilo lá não tem jeito, mas de 2020 para cá tem um caso perdido, um aqui, outro, mas onde o cara é localizado, a gente vai atrás dele. Pronto. Guilherme está querendo comprar um tênis branco, ele encontra lá? Encontra. Encontra na hora. Encontra sim. Encontra. Já comprei o meu amigo. E ele tem cartão. Vai ser fiado. Mas o que a gente está escutando aí com a tecnologia todinha que vai acabar dinheiro no mercado, né? Sim. Em Recife já é uma realidade, na capital já é uma realidade. Você vai no shopping, o povo já fica meio assim, tem cartão, você dá o dinheiro e eles... Querem receber o cartão. Que é o cartão. Ou seja, já está mudando essa cultura vai aí. Mudar, né? Eu vou passar por problemas. Por quê? Quando essa realidade chegar... Eu tenho cartão, eu gosto de andar com dinheiro. Rapaz, eu tenho para contar dentro fora da nossa realidade aqui, é que
uma certa feita eu fui comprar alguma coisa no Recife. A gente tava para vir embora, já dentro do carro, deixei a Ana Maria com o menino e fui lá comprar um produto. Eu não lembro se uma churrasqueira, uma coisinha, essas coisinhas pequenas. Uma churrasqueira não, essas faça bolo, alguma coisinha pequena lá. E quando cheguei, botou o cartão, a moça passou 1, 2, 3, 4 vezes, não passava. Aí eu tava com o dinheiro no bolso, paguei. Quebrei o lado do cartão e não tenho mais. Ela tem cartão, a Ana Maria tem, os meninos têm, eu não tenho mais cartão. Eu quero andar com, acho que sou colega de Celso, quero andar com dinheiro no bolso. Eles brigam comigo, mas que dinheiro? Não, dinheiro. Mas eu tenho um cartão. Eu tenho um cartão, mas eu gosto de pagar. Sabe por quê, Adeval? Se eu chegar na tua loja e o tênis for R$200, eu dou 180. É no dinheiro, tu diz, me dá, que eu tenho um boleto aqui para pagar. É isso aí. Eu tenho, tem os 5% do cartão, não tem os 12, não tem os 6, não tem nada disso. Então, quem ganha? Eu. Então, eu vou dar pro cartão. Aí, precisou de alguém para comprar, Celso Brandão. pode contratar Brandão, que ele faz a compra. Mas não vende fiado também, não. Vai lá, eu queria fazer uma pergunta. Então, só uma observação aí. Como vocês iniciaram esse novo formato de loja na pandemia? Como foi que vocês passaram pela pandemia? Como foi passado Aqui, aí, a dificuldade. Veja só, a gente já tinha o Zap, já funcionava o Zap, mas muito pouco. E quando houve a transição da venda que eu vendia na porta para o físico, para a loja física aqui em 2000, acabou a ideia de levar o sapato lá. Eu levava na época, eu vendia de 96 a 2000, ia na porta vender. Então acabou a ideia de levar o sapato lá, né? Todo mundo vinha à loja. Quando fecha tudinho, nós ficamos, e agora? O que fazer? A gente tinha o Zap e tinha um Instagram bem pequeno, um Instagram com pouco uso, muito pouco uso. E aí contratou-se consultoria do Sebrae, através do Sebrae. O Sebrae é o parceirão, com certeza o Sebrae é o parceiro de todo mundo, Isso. Empreendedor. Contratamos a consultoria, o Instagram foi alavancado, botou alguém para trabalhar dentro do Instagram e cresceu o Zap, a forma de compra do Zap. Então, hoje a gente não tem o site. Inclusive, eu tive um funcionário que ele incentivou muito a ideia de fazer um site. Mas eu, por ser essa pessoa de gostar de empreender, eu não quero ser mentiroso. Porque até aquele negócio, compre o que você quiser. Mas se você comprar isso aqui, tem que pagar mais 30 de frete, tem que pagar. Então, eu não queria isso. Eu queria que eu mandasse entregar. E eu não consegui fazer a logística. Fui no correio, fui em transportadoras, não consegui ver a viabilidade de fazer a logística. Alguém hoje diz assim, mas você podia limitar o raio, só entrega com 50 kg. Quando você olha lá, eu quero comprar na Ana Maria Calçado, mas só lhe vende se for no raio de 50 kg. Tá entendendo? Então essa parte me deixa limitado. Eu não fiz um site de venda, eu não tenho um site de venda. Adeval, com essa pandemia que vem o lockdown, fecha tudo, você se sentiu marginalizado em algum momento de ter a sua loja fechada e sem o poder de trabalhar? Muito. Muito. Eu concordava que a saúde precisa ser cuidada, mas eu discordava da forma como era feito o lockdown. Porque você dentro da loja não podia levantar meio metro para vender um sapato para uma pessoa. Não, porque a polícia vai prender o camarada. Isso daí deixava a gente muito triste. A gente que gera emprego, a gente que paga imposto, a gente faz tudo. Aí quer dizer, por que meu vizinho que tem, como é que se diz, supermercado, tem farmácia, tem material de construção, tem isso, pode funcionar e o sapato não. Tá entendendo? Essa parte aí, imagina, deixava a gente muito triste. Muito triste, viu? É uma coisa... a gente estava até comentando, tem uma vizinha lá, vocês conhecem, mas não vou falar quem é, mas vendia pelas portas do fundo. Recebia ali pela porta do fundo, porque não podia abrir a porta da frente. Assim, era um negócio, ou seja, você tá trabalhando escondido. Aí me diga uma coisa, como o Brandão falou. Se você não tivesse uma estrutura, né? Como é que você pagava o funcionário? Como é que você pagava suas contas? E aí ainda vem uma pressão ainda, porque você não pode demitir. E como é que você paga se não vende? Muito difícil. Muito difícil. Foi um tempo muito difícil. Foi um tempo muito difícil. Se você não tivesse um equilíbrio mental bom... Ana Maria tinha ficado depressiva de novo. Mas eu não, sou mais eu. Graças a Deus. Superou. Passamos, estamos todos bem. Graças a Deus. A maior alegria do mundo. A maior alegria. Eu digo muito isso quando a gente vai às feiras. Porque nessas feiras a gente conversa muito com pessoas de diversas regiões do país, né? Eu ainda não tive contato com pessoas do exterior. Nessa feira de Gramado tem pessoas do exterior lá. Importadores que vêm de outros países, da Arábia e tal.
Eu não tive contato com ninguém desse pessoal. Mas do país a gente tem contato com muitas pessoas, com outros lojistas, que os caras até se interessam. Vê a gente lá, esse grupo que eu estou dizendo assim, acaba assim, esse povo aí, quem são? Aí às vezes tem cara que aparece para dialogar e tal, em outra região do país. E a gente, os camaradas perguntam muito como é que viver aqui no sertão. Aí sabe que é sertão de Pernambuco, como é que é lá? É tão difícil as coisas, que aqueles caras do sul que ouvem muito dizer que aqui é difícil e tal. Mas aí a gente vai tocando. Amém. A gente tá chegando ao final do nosso podcast. Mas, A hora rapaz, passa, né? Muita Duas história horas. contada, mas a hora passou, né? Não ficar muito extenso, eu quero só fazer uma pergunta para vocês. O que é que a pergunta que Brandão faz, né? Normalmente o Brandão que faz essa pergunta aí. Mas o que é que vocês diriam para quem está começando hoje e quer empreender nesse ramo de calçado ou qualquer outro ramo? O que é que vocês diriam para essa pessoa? Não, primeiro eu digo assim, você para empreender hoje, bem, você tem que fazer como é que se diz? Um estudo, né? Planejamento. Um planejamento, né? Como você vai começar. Primeiro você tem que ter o capital de giro. Depois você tem que ver onde está a fonte que você vai comprar. A quem você vai comprar, fazer uma pesquisa de preço, a quem você vai vender, que hoje Isso. você, como é que se diz, não pode, para você empreender, em primeiro lugar está a compra. A quem você vai vender também, né? E se você tiver tudo isso, siga em frente, que o comércio aí está para todo mundo. Boa. Dizer que o Sebrae tem ali em Serra Talhada, está de portas abertas. Aqui em Afogado da Engazeira tem sala do empreendedor. Então, alguém que queira empreender deve procurar esse caminho por aí. Mas, tirando tudo isso, essa parte que pode assessorar, isso que a Ana Maria disse que precisa ter um capital, tenha coragem. Tem que ter coragem, tem que desafiar mesmo, tem que fazer de tudo. Porque se você olhar nessa história daqui, não foi só alegria, não foi isso, não. Teve dificuldades. Isso. Mas ela não desistiu. O cara podia dizer, vou em cima de um carro para cá, não vou comprar sapato. Não, isso é muito difícil. Nada, eu vou ficar com o emprego que eu tenho na prefeitura. Mas não. Ela foi lá e desafiou. Então, tem essa parte do desafio. Você tem que desafiar a si mesmo, a natureza, o governo do imposto e tudo mais, e persistir. Agora, uma das coisas que eu aconselho muito, a palavra arrojado, é bonita a palavra. Aí alguém diz, não seja arrojado. Eu digo sempre, seja acomedido. Faça, dê o passo conforme o tamanho da sua perna. Porque eu penso muito que dos insucessos que tem nas empresas, essa estatística que tem 40% de tudo que abre em 2, 3 anos fecha, é que às vezes a pessoa arrojou demais, ele sonhou alto demais. Não tenha sonho muito extenso, tem um sonho curto. Mas tenha coragem de lutar para acontecer. E gostar do certo. que faz. Procure, se vai ser em qualquer ramo, se for calçado, o que for. Você tem que procurar gostar de saber e procurar compreender como funciona. Que é isso que a Ana Maria disse, compreender o seu cliente, a quem você vai vender, como que você vai comprar, porque se chegou e comprou muito, além do que você é capaz de vender, você vai ter prejuízo. Se tem prejuízo, você já não vai à frente. Você tem que ter acomedido em tudo, mas com persistência. O Sebrae chama isso de pesquisa de mercado, né? Sim. Você tem uma persona. Para dar uma olhada, para ver se... hoje não está tão difícil de conseguir isso. Procurou sala de empreendedores, vão dar o caminho que você vai chegar lá, o Sebrae está disponível com certeza. Verdade. Brandão, quer falar alguma Não, coisa? eu quero dizer que eu tô triste porque vai terminar isso agora, né? Conversa muito boa, muito feliz por esse casal ter galgado, né, os degraus e tá aí chegando no topo, que a gente só chega no topo quando repassa isso para a família e diz, aqui eu fiz a minha parte e aí vocês continuem, né? Mas muito feliz pela vida de vocês, muito feliz por vocês estarem aqui e por essa história maravilhosa. Muito feliz mesmo. E aí eu quero dizer para você que pensa em empreender, que comece a se espelhar nas histórias que rodam por aqui nesse podcast. E aí você vai começar a entender realmente o que você quer e para onde você quer ir. Porque não adianta eu sair de um lugar e de um marco sem saber aonde eu vou chegar. Então é necessário olhar todo o caminho a ser
percorrido para que você possa naturalmente chegar bem, assim como esse casal que está aqui à nossa frente. Sucesso não é da noite pro dia, né? Ana Maria e Adeval, 35 anos. Hoje vocês são a referência na nossa cidade e região também. Todo mundo aqui conhece a Ana Maria Calçados, todo mundo conhece a Adeval. E é um espelho, vocês são um espelho. Queremos agradecer, assim como o Brandão falou, mais uma vez por vocês estarem aqui, tirar um espaço na agenda de vocês para estar aqui contando essa história linda, maravilhosa, que com certeza estimulou muita gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Nós é quem agradecemos de estar aqui junto com vocês para contar um pouco da nossa história, da nossa vida e essa oportunidade que vocês deram a gente, e vão dar muita gente que vai aparecer por aqui, muitos empresários. Muito obrigada e uma boa noite. Para a gente é gratificante, é só alegria. Sei que acho eu que está longo, mas não sei se estou achando longo, mas uma alegria, e desejo para vocês que isso daqui também que vocês estão fazendo é empreender. Esse é um trabalho empreendedor, um trabalho pequeno, que é com o intuito de chegar lá. Vamos fazendo. Quando a coisa é bem feita e a qualidade está aqui, junto do Alho Barbudo. E vocês com a capacidade de fazer isso, tem uma coisa, tem jeito de crescer. O Alho é uma pessoa conhecida, de boa data e competência, faz um trabalho com muita qualidade. Aí vem Celso, que tem toda a maestria de um tempo de rádio aí, que são seus, não sei se é 30, 35 anos. 37. 37 anos de rádio. E vem um cara mais novo, assim, com as ideias novas. E aí vai trabalhar junto. Vamos trabalhar, o importante é isso. É fazer a coisa melhorar e ir à frente. Um grande abraço a vocês. Amém. E até lá. Yeah.